Quem nunca fofocou, que atire a primeira pedra. E quantas vezes será que já fomos o alvo da fofoca? E o quanto que esse mal dizer pode prejudicar alguém? É sobre esse assunto que vamos falar no vídeo de hoje. Viver em sociedade é um desafio e parece que o falar mal está presente em algum grau na vida das pessoas. Mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a vocês inscritos aqui do canal que sugeriram o tema de hoje e também outros temas e que também comentaram sobre esse livro do Leandro Carnal, que fiz questão de comprar e ler antes de trazer esse tema e justamente me inspirei nele para trazer esse assunto. E eu vou começar falando com um recorte da página 58, onde Carnal cita sobre a pessoa falar mal para diminuir a sua dor. E na página 60, ele diz o seguinte: todos falam mal do que os assusta e do que desejam. Isso, na verdade, é muito mais profundo do que parece, porque não são poucas vezes que criticamos, falamos mal, julgamos ou pensamos mal de pessoas que estão fazendo exatamente o que gostaríamos de fazer, bem lá no fundo, mas por algum motivo maior não fazemos. Muitas vezes tem a ver com a nossa ética, com a nossa moral, com os nossos bons costumes. Aqui não vou dar exemplos sobre isso, porque cada um de vocês pense aí de acordo com a realidade de vocês. Mas é importante que façam essa autorreflexão, porque às vezes criticamos coisas que têm a ver conosco, com a nossa dor, com as nossas frustrações, os nossos incômodos. E é nesse tipo de reflexão que a gente começa a criticar menos e falar menos dos outros, por entendermos melhor as coisas. Aqui até entra um pouco de autoconhecimento, porque quando a gente se conhece de verdade, fica mais fácil de entender o porquê às vezes a gente critica. Tem uma frase de Freud que diz o seguinte: quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Isso vai de encontro com o que o Carnal comentou no livro, porque a pessoa que fala, ela está usando as palavras dela, a forma como ela se expressa, se comunica, e às vezes essas expressões que ela utiliza têm a ver com ela e não com o outro, que é o alvo da fofoca. E quantas vezes falamos sobre coisas que nem sabemos, falamos mal, condenamos moralmente falando por desconhecer a realidade da pessoa. E aí, como que fica isso? Como que a gente fala mal de alguém se a gente desconhece os fatos, o contexto e pior, sem ouvir a pessoa? E nesse caso, ouvir sem julgamentos, mas sem julgamentos. Conhecer a realidade daquela pessoa. Porque quando conhecemos a história de vida do outro, é possível ter uma compreensão mais apurada dos fatos. E muitas vezes percebemos que as coisas são diferentes do que a gente julga. E para refletirmos juntos, vamos nos fazer algumas perguntas pertinentes sobre esse tipo de situação. As 3 perguntas que vou usar aqui é a ideia de quem sugeriu o tema e são de grande valia. Então vamos supor que temos uma informação. Primeira pergunta que podemos nos fazer: isso é um fato? Segunda pergunta: é bom que essa informação seja passada adiante? E terceira: é útil? A pessoa ainda acrescentou abaixo: se não responder a essas perguntas, então pode ser uma mera fofoca. Eu só acrescentaria uma pergunta a mais: eu conheço a história de vida dessa pessoa? Bom, acredito que aqui já dá para encerrar o vídeo, porque já é possível refletir
sobre a atitude que a gente tem frente às coisas, às pessoas, às situações da vida, os locais onde a gente se encontra. Porque se a gente cuidar um pouquinho mais com isso, podemos evitar muitos problemas para nós e para os outros. Porque a fofoca só é boa quando não tem a ver com a gente, né? Aí quando tem a ver com os outros, aí fica tudo bem. E como diz o Karnal também nesse livro, somos sempre o alvo da fofoca e da inveja, porém nunca somos os invejosos ou os fofoqueiros. E o falar mal acaba se tornando viciante, porque existe, de certa forma, bem lá no fundo, um prazer em ouvir e falar sobre a vida alheia. O detalhe está em que muitas vezes não são coisas verdadeiras. E pior, acabam prejudicando. Às vezes, difamar o outro pode ser uma forma de se sobressair. Eu falo mal porque eu sou melhor, porque eu estou acima, então eu posso falar mal. Às vezes, a difamação também vem pela era digital. Nesse ponto, com essa modernidade, é possível se esconder para falar mal de alguém. Às vezes é falado sobre pessoas famosas, mas aí porque é famoso, significa que posso denegrir a pessoa, a imagem dessa pessoa? Eu sei o que eu estou falando, eu conheço essa pessoa para falar mal dela? E aí qual a diferença de falar mal de alguém próximo ou de alguém distante? Será que de novo não cai naquela ideia de que estamos falando muito mais da gente do que do outro? E a calúnia é algo sério, que pode ter punições. É como se picássemos uma folha de papel grande e jogássemos ao vento. Após ter se espalhado, mesmo que a gente se arrependa, volte atrás para juntar todos os pedacinhos de papéis, aí já foi, não tem mais como juntar tudo. Porque já foram espalhados, assim como a fofoca muitas vezes é. Depois que foi falado, como que a gente vai consertar? Não sabemos que dimensão que pode ter uma fala, um maldizer. Mas claro, quando é com o outro, tá tudo bem. O problema é quando é com a gente. E os problemas que a gente pode causar na vida de alguém. Eu sempre falo assim, se eu não conheço a vida da pessoa, eu penso que o melhor é a prática do silêncio. Então, se eu não conheço, eu não falo. Se eu não entendo, eu também não falo. Porque daí eu não corro o risco de prejudicar a vida de alguém e causar um dano muitas vezes irreversível. Então vamos pensar um pouco mais antes de falar, aplicar aquelas perguntas para nos fazer pensar, refletir antes. E te recomendo também o livro do Leandro Carnal. É possível refletir bastante aqui com ele. E se te interessar a leitura, vai ter o link do livro aqui abaixo na descrição. Obrigada pela sua companhia até aqui e nos vemos no próximo vídeo.